Saúde, estamos de volta. O programa de hoje, como sempre, está muito bom. A gente vai falar agora sobre flexibilidade emocional, flexibilidade cognitiva, flexibilidade, mudança de pensamento, adaptação para esses dias difíceis que a gente vive. Na verdade, a vida não é fácil. A vida precisa de habilidades, e a gente vai falar sobre esta habilidade, porque a gente sabe que é preciso saber viver. E a gente está aqui hoje com o Dr. Rodrigo Barreto Huguet, que é psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo comportamental, mestre em neurociências pela UFMG. Está aqui conosco mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos os espectadores. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque a gente na internet, num mundo amplo, né? Vasto mundo. Vasto mundo, né, doutor? Pode ser de manhã, pode ser à tarde ou pode ser à noite. A gente está falando sobre flexibilidade emocional e o senhor, até a gente conversando, o senhor disse, vamos falar sobre flexibilidade de pensamento, flexibilidade cognitiva. Como é que a gente adquire isso, doutor? Ô, Fernando, primeiro, parabéns pelo tema, ótima ideia, parabéns pela iniciativa do canal Ver Brasil, sempre trazer temas relevantes. Na verdade, a flexibilidade emocional, o mais correto, eu acho, seria falar em flexibilidade cognitiva, flexibilidade de pensamento, porque a gente não controla as emoções, a gente pode até temperar as emoções, tentar ajustá-las um pouco, reagir a elas de uma forma ou de outra, mas o que a gente controla mesmo é o nosso pensamento, a forma que a gente lida com as emoções e lida com as nossas cognições, com os nossos pensamentos. A flexibilidade emocional, cognitiva, seria a nossa capacidade de se questionar, de entender que a gente segue pelo mundo, não segundo, conforme o que acontece, mas conforme as nossas interpretações. Que os nossos pensamentos, nossas emoções são hipóteses, não são certezas. São possibilidades, em tantas outras que existem, né? Então, interessante isso. A gente segue pelo mundo não de acordo com o que acontece, mas como a gente interpreta o que acontece. Isso vem da filosofia, né? Desde os gregos antigos, do Epíteto, que fala que a gente reage emocionalmente não tanto aos fatos, mas à nossa interpretação dos fatos, né? Desde Platão, com a alegoria da caverna, né? Schopenhauer, e também da terapia cognitivo-comportamental, que fala isso, que a gente reage emocionalmente não tanto aos eventos, mas à nossa interpretação dos eventos. Sim. Então é como se a gente tivesse um mapa mental que a gente traz desde a infância, da nossa genética, do nosso temperamento, do que acontece com a gente quando, né? Dos fatores importantes da infância. E com esse mapa a gente navega pelo mundo. E algumas pessoas não entendem isso, que o que acontece com a gente, nossas emoções, nossos pensamentos, são possibilidades, não são fatos. Sim, nossas emoções, nossos pensamentos são possibilidades, não são fatos. Mas a gente o senhor, doutor, quem está nos assistindo, nossa telespectadora, nosso telespectador, a gente é o conjunto das escolhas que a gente fez ao longo da nossa jornada, né? A gente foi fazendo escolhas e a gente foi se formando e finalmente tornando o que a gente é hoje, aqui, agora, nesse momento. Né? Isso é verdade, mas às vezes a pessoa não tem consciência. Vamos supor, por exemplo, uma menina que cresce num ambiente hostil e que era muito agredida pelos pais, pelo pai que era alcoólatra, chegava em casa e batia nela, né, e agredia. De repente, essa moça, ela cresce com algumas crenças de que ela de que ela é ruim, de que ela não merece receber amor. Ela não tem consciência assim, de que ela era maltratada porque o pai era, coitado, era dependente de álcool e fazia isso com ela. Ela fica achando que o problema estava com ela. E, de repente, é uma crença até adormecida, assim, ela não tem muita noção de que isso existe, que ela vê o mundo assim. Mas um dia ela vai namorar e o namorado faz alguma coisa que ela interpreta como rejeição e ela fica péssima, ela acha que ela não tem valor, ela acha que ela tem que morrer, às vezes se machuca, faz tentativa de suicídio, fica muito brava com ele, muito agressiva, por causa dessas crenças de que ela não é amada, de que ela não merece ter amor. E às vezes é uma coisa que ela que ela nem percebe que ela vê o mundo assim, é uma coisa que está introjetada nela. Então a primeira coisa, assim, numa terapia ou para a pessoa ficar mais flexível emocionalmente, é ela tentar entender isso, que a forma dela ver o mundo é a possibilidade, não é a única possível, e tentar entender como que ela vê as situações, como que ela está vendo o mundo. Para isso, assim, tem uma dica interessante da terapia cognitivo-comportamental, que é o seguinte, que na hora da emoção, a gente se perguntar o seguinte, o que tem na minha cabeça, o que eu estou pensando? Porque a emoção sempre vem de uma interpretação, sempre vem do pensamento. Então, usar a emoção como um sinal. Tem uma coisa muito complicada na nossa prática, que às vezes as pessoas querem fugir das emoções. Então, não é gostoso você sentir ansiedade, você sentir raiva, você sentir tristeza. Só que são emoções muito importantes. A pessoa que não sente essas coisas,
é como se fosse aleijado. Então, a ansiedade é muito importante, porque a ansiedade serve para proteger a gente dos perigos. A tristeza é muito importante, porque serve para a gente dar valor para as coisas. Se a gente, quando perde alguma coisa importante, a gente fica triste. Isso é importante para dar valor, tem a ver com nossos valores. Se a gente acha que está sendo ameaçado por alguém, é importante que a gente sinta raiva para se defender. E às vezes as pessoas, quando sentem as emoções, querem fugir delas. Por exemplo, fica ansiosa e toma um remédio de taxa preta em excesso, ou bebe em excesso, ou tenta fugir das situações. E acaba não evoluindo, não aprendendo. Interessante isso, né, doutor? Porque a gente está entendendo aqui nessa conversa que essa flexibilidade emocional, flexibilidade de pensamento, essa adaptação com o meio externo, ela parte também do entendimento do que a gente sente e assumindo o que a gente sente, porque a gente vive num mundo instagramável, né, com a felicidade instagramável, toda insensada, a gente tem que ser feliz a todo tempo, né? E quando tem angústia, quando tem dor, quando tem tristeza, a gente não quer, a gente tem pouca resistência a essas dores, né? A vida é dissonância, né, Fernando? Então, uma ocasião eu fui em Fernando de Noronha, e é lindo, recomendo todo mundo que puder ir. Mas eles têm um verbo interessante lá, que é neurônia. Eles falam que quem fica lá muito tempo começa a ficar neurado. Por quê? Porque beleza é dissonância, assim. Você chega lá, você acha tudo lindo, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, você começa a ficar cansado, assim, você começa a querer partir para outros horizontes. Exatamente. Então, porque isso é legal, o negócio de Noronha é bacana, porque eu morei muito tempo em Pernambuco e eu ia muito trabalhar. Aliás, todas as vezes que eu fui a Noronha foi para trabalhar. Então, eu vivi exatamente isso. Quando você chega, você é picado por uma mosquinha e você tem a euforonha. Meu Deus, é maravilhoso, o mundo é maravilhoso. Noronha, aqui, que paraíso. Passados alguns dias, você fica com a neuronha, e você quer achar um táxi de qualquer jeito para ir para um shopping center lotado. Mentira, não dá tanta vontade assim não, mas eu já tive algumas experiências terríveis em Noronha. Fiquei numa casa trabalhando lá com os jornalistas, acabou a água, depois acabou o papel higiênico. Nossa. Doutor. Euforonha não tinha nenhuma. Mas aí o senhor estava dizendo que a percepção de beleza muda nesse caso. Então, assim, tudo é dissonância. Para ter alegria tem que ter tristeza também, para ter, né, tudo esse equilíbrio. E o ideal, assim, para a inteligência emocional é que a gente veja o mundo com uma mentalidade cientista. Então, assim, os nossos pensamentos são hipóteses, são possibilidades, não são fatos. Aí você tem que testar para ver se tem a ver ou se não tem. E as nossas emoções, a gente tem que encarar como sinais, a gente tem que explorar as nossas emoções. Então, se eu fico ansioso, eu não devo embarcar nessa emoção sem questionamento. E também não devo negar ela, eu devo questionar. Peraí, eu estou ansioso com o quê? O que eu estou pensando? O que meus pensamentos estão me dizendo? Será que é um perigo real? Será que é um perigo imaginário? Eu gosto muito do Paulinho da Viola, sabe, o Fernando? Acho que é um dos grandes gênios que a gente tem. Ele tem uma música que chama Samba Dialético, que eu acho sensacional. E ele fala o seguinte nessa música, ele fala assim: acreditei na paixão, e a paixão me mostrou que eu não tinha razão. E acreditei na razão, e a razão se mostrou uma grande ilusão. E ele fala que não há solução para a vida, que a vida não é uma equação, não tem que ser resolvida. Então acho fantástico, porque ele tem razão. Se a gente embarca só no emocional, a gente leva uma vida equivocada, porque o emocional é muito rápido. Assim, as emoções, como elas servem para proteger a gente evolutivamente, né? Se eu estou correndo perigo, né, ver um carro me atropelar, um ladrão me assaltar, eu tenho que agir rápido, não dá para pensar muito. Então as emoções são rápidas, mas são pouco precisas. Então se eu vivo embarcando nas emoções, eu vivo de forma imprecisa, de forma pouco assertiva. E se eu vivo só na lógica, só no pensamento, só na cognição, eu perco a informação importante das emoções, que me traz informações valiosas. E falando também em música, o Gilberto Gil tem uma música também muito fantástica que fala que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A gente quer viver. A felicidade é tão fluida que ela não te entrega tanta coisa considerável para você administrar depois, para você entender que processo foi esse. Você quer aquilo ali, né? E vai naquela toada. Mas quando a gente fala de flexibilidade emocional necessária para enfrentar esses momentos difíceis que a gente tem hoje, no Brasil principalmente, com muita polaridade política, com grupos sociais, grupos de WhatsApp, com informações conflitantes, como é que a gente... Isso eu disse, interessante, a gente precisa entender a reação que a gente tem. Muitas vezes a gente não pensa, a gente age sem raciocinar. Você lembra de 2 temas importantíssimos. Primeiro, dessa polarização da intolerância.
A falta de flexibilidade emocional, em última análise, leva a radicalismo. A pessoa fala assim, quem não é da mesma opinião política que eu é ruim, quem não torce o mesmo time que eu, quem não é do mesmo, né, não tem a mesma orientação sexual que eu, quem não é da mesma religião que eu. Aí a pessoa com esses preconceitos, com essa intolerância, ela leva uma vida pobre, porque se ela conhece alguém que é desse campo que ela tem preconceito, ela começa a ver tudo de ruim naquela pessoa, né? Ela tem um mecanismo cognitivo que chama viés de confirmação. Ele diz o seguinte, a gente acaba enxergando o que a gente acredita. Então, se eu acredito que todo mundo, que é de um certo time, né? Vamos supor, eu vou achar que todo mundo que torce para o Cruzeiro é ruim, não é legal. Aí eu vou conhecer um cara que é cruzeirense, eu vou enxergar só o que tem de ruim nele. E não vou ver o tanto de coisa bacana que ele tem, de repente eu podia estar fazendo um grande amigo ali, né? E eu não evoluo, porque todo mundo que eu conheço que é diferente de mim vai me ensinar alguma coisa nova, né? Então, por exemplo, eu acho que alguém que não gosta do meu candidato político, né, da mesma opinião política que eu, é ruim. Né? Tem um problema de caráter ou de inteligência e tem um preconceito. Mas aí eu vou conhecer as pessoas, né? Às vezes tem um amigo meu, um parente meu que tem outra opinião e eu vou ver. E ele fala coisas muito interessantes, assim, ele tem um olhar diferente. E é muito fácil a gente ficar nessa bolha, a gente viver e levar a vida nessa bolha onde todo mundo pensa como a gente e a gente pensa como todos que estão ali, a gente lê o que essas pessoas escrevem, a gente ouve o que essas pessoas falam e a gente se comporta como essas pessoas se comportam e não tem nenhuma pluralidade, não tem nenhuma dimensão de diferença, não tem nenhuma textura diferente, não tem uma coxa de retalhos para a gente pegar e sentir, né, doutor? Você falou outro ponto muito interessante, que é das redes sociais. Então, as redes sociais, elas vivem disso, assim, elas te pegam e te põem num nicho do pessoal que pensa que nem você. E porque pensar diferente, se questionar, dá trabalho, gasta energia. Então, as pessoas tendem a ir para o lado das pessoas que pensam como elas. Mas com isso, elas não crescem, não aprendem, não evoluem. Tem um filme que eu assisti há uns anos atrás, que é um filme bobo, assim, uma comédia romântica boba, chama Comer, Rezar, Amar. É maravilhoso. Mas, você gosta? Maravilhoso. Sim. Mas ele tem uma trajetória de transformação, uma jornada de uma jornalista, foi uma história real, né? Mas é real, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, cada pessoa que eu encontro deve ser meu professor. Eu acho que está certíssimo, assim. A gente deve aprender com cada pessoa que a gente encontra, seja para o bem, seja para o mal, seja para o bem ou para o mal, como exemplo positivo ou como exemplo negativo. Eu tinha um professor que ele falava o seguinte, sabe? Falava assim, aconteceu alguma coisa e falou assim, já aprendi uma coisa nova hoje. Então, acho que tem que ser assim, a gente tem que, todo dia tem que aprender uma coisa nova e uma melhor forma disso é conversando com quem pensa diferente. Quem pensa que nem a gente não vai acrescentar. Então, o programa de hoje tem algumas propostas práticas para a gente entender o que é a flexibilidade emocional, flexibilidade de pensamento. Qual dica o senhor daria para a gente entender melhor as pessoas que não pensam como a gente pensa, que não estão no mesmo núcleo ali, esse núcleo duro de relacionamento que a gente tem, e por isso a tendência é nem querer conviver, mas com isso a gente perde chances legais de aprimoramento e de crescimento. Tem algumas frases que eu acho fantásticas, sabe, Fernando? Eu não sei, é uma frase fantástica, sabe? Eu não tenho razão, eu estava errado, você tem razão. Eu acho fantástico. Não é que a gente não deva lutar pelas nossas convicções. Né? As virtudes normalmente estão entre dois defeitos. Não é que a gente deva ser, né, pusilânime ou fraco. Mas estar aberto para aprender pontos de vista diferentes. Então, como conversar com pessoas, né, que pensam diferente? Escutar mais do que falar, né? Manter a mente aberta, sem preconceitos, manter uma mentalidade curiosa, uma mentalidade de criança ou de poeta, né? As crianças são muito interessantes porque elas não sabem, elas estão abertas, elas querem saber, e os poetas também, né? Os poetas, é interessante porque a gente cria um monte de teorias, né? A gente que é psiquiatra, psicoterapeuta, e às vezes o danado do poeta vai lá e uma frase, né? Uma página, ele resume tudo de uma forma brilhante, né? Então os poetas, eles têm esse olhar de encantamento, de descoberta frente à vida, né? Então... E as crianças também. E as crianças também. E, doutor, a gente entende, né, que na frente das outras pessoas, no convívio social, a gente não pode falar de boca cheia, não pode falar mastigando, né? A gente tem que falar obrigado, por favor, bom dia. Mas nas redes sociais parece que existe uma outra regra, que a gente não é educado, que a gente não pode tratar as pessoas com respeito, né? Parece que vale tudo, parece não. A gente age como se estivesse valendo tudo, né? Acho que a gente não deve discutir em grupos de WhatsApp, sabe? Porque a comunicação é muito falha, né?
Eu vivo disso, sim, meu trabalho é esse. O que as pessoas falam não é o que as outras entendem, porque eu falo uma coisa e você vai reagir conforme o que você interpretou. Então, a comunicação tete a tete, né, uma pessoa conversando com a outra, já gera mal-entendidos. Imagina uma comunicação por WhatsApp, em que é só escrito por textos curtos, né, por lacração, que você não vê o meu tom de voz, você não vê a minha aparência, você não vê o meu gestual, e é na frente de uma plateia, né, que eu estou conversando com você, na frente ali de 80 pessoas que estão escutando. Então, acho que o WhatsApp não é as redes sociais, não é um lugar para você debater assuntos complexos. Sabe? E quando é áudio, a gente ainda acelera, né? É verdade. Ou seja, não dá nem para perceber a nuance ali. Tudo bem, tem gente que grava um podcast a cada mensagem, mas você acelera porque você não tem paciência mesmo, né? O senhor ouve com 2 lá a mais? 2 vezes? Assim? 1,5, 2. O senhor ouve? Ouve com certeza. Mesmo? Quando é importante, sim. Pois é, mas essa dica é legal também, da gente perceber como é que a gente fala com pessoas assim que são completamente desconectadas de qualquer sentido de noção, assim, porque sem noção mandou lembrança, né? Eu acho que tudo está lá na filosofia, nos gregos antigos. Então, eu acho muito interessante a história do Sócrates. O Sócrates, o oráculo de Delfos, falou com ele que ele era o homem mais sábio de Atenas. Ele falou, como que eu sou o mais sábio de Atenas? Eu não sei nada, tanta gente sabe tanta coisa. E foi conversar com as pessoas que teoricamente eram sabidas, eram eminentes. Então ele procurou um grande general e quis saber conversar com ele. E perguntou qual era a filosofia do general em relação à guerra. E o general falou, a gente deve sempre atacar, deve ser valente, deve ser corajoso. Aí o Sócrates falou, mas e quando o inimigo for superior? Será que não é melhor recuar e depois, quando estiver mais forte, mais se agrupar, você atacar de novo, em vez de você atacar fraco e ele te matar? E o general ficou pensando, pode ser, assim. Então o Sócrates percebeu que o general ele não sabia de tudo, ele achava que sabia, mas não sabia. E com outras pessoas que ele conversou foi assim também. Então ele descobriu uma coisa, assim, ele descobriu que pelo menos ele sabia uma coisa mais que os outros, ele sabia que não sabia. Que os outros nem isso ele sabia. Só sei que nada sei. Então ele viu que realmente ele era o homem mais sábio de Atenas, que pelo menos isso ele sabia. Então eu penso que a gente deve tentar ser um pouco socrático, assim, em vez de ficar tentando impor os nossos argumentos à pessoa, questionar, perguntar. A pessoa fala assim, eu penso que tal coisa é de um jeito. Aí você pergunta, mas o que te leva a pensar assim? E tal coisa? Você vai batendo papo, vai questionando. O problema de quem não tem flexibilidade emocional é que ele adapta o mundo ao pensamento dele. E a gente deveria, para caminhar, adaptar o nosso pensamento ao mundo. Né? Assim, tem um historiador britânico, já morreu, que é conhecido, chama Tony Judt. Ele, uma vez, ele estava participando de um debate e o cara que estava debatendo com ele acusou ele de estar sempre mudando de ideia. Falou assim, você falou uma coisa, agora você falou outra. E ele virou para o cara e falou assim, olha, quando os fatos mudam, meu pensamento muda. Você não é assim, não? Então, eu penso que tem que ser assim. Se os fatos mudam, nosso pensamento tem que acompanhar. A gente não tem que torcer os fatos para caber no nosso pensamento. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente torce os fatos para que eles continuam tendo a medida do nosso pensamento. Para caber na nossa narrativa. Para caber na nossa narrativa. E, na verdade, tudo está em transformação, tudo está em movimento. Uhum. E essa mudança de perspectiva, ela, às vezes, é saudável, é bem-vinda. Né? É muito interessante. E a indicação de também frequentar outros grupos ali, mesmo que virtuais, a pandemia trouxe essa possibilidade para a gente e a volta ao normal, esse normal/normal, também traz outros desafios, né? Essa convivência que é tão necessária, às vezes a gente acaba tendo pouca paciência para esse novo contato tete a tete aqui, olho no olho, né? Nosso nível de paciência parece que diminuiu, né? Nossa resistência de paciência, né, doutor? Algumas pessoas, tiveram dificuldade com o início da pandemia para ficar em casa, e algumas pessoas estão tendo dificuldade para fazer o caminho de volta, para sair, para conviver. E uma das coisas mais difíceis de tratar em psiquiatria e em terapia também é a evitação. Porque quando a pessoa ela enfrenta as dificuldades nela, vamos supor, a pessoa tem dificuldade é muito tímida, tem fobia social, tem dificuldade de falar em público, para ir num lugar cheio, e ela não vai. Porque ela acha que se ela for, que ela vai passar mal, que vai ficar ansiosa, que não vai ser legal, que as pessoas vão achar que ela é boba, que é chata. Aí ela fica achando que se ela fosse, que ia ter dado errado. Mas se ela enfrenta, se ela vai gradualmente, não pode de uma vez uma coisa muito difícil.
Mas se sai um pouquinho, vai no evento mais reservado, depois vai um pouco maior, ela vai aprendendo. Ou dá certo e ela vê que não tinha razão para se preocupar tanto, que era um perigo imaginário, ou se dá alguma coisa errada, ela pode entender o que deu errado, o que ela pode fazer para melhorar. Mas se ela evita, ela não caminha. Sim, sim. Com relação a grupos de WhatsApp, falando novamente sobre eles, existe um problema muito sério assim, porque tem grupos que você enche o saco, sai, mas tem grupos que não dá para sair. Grupo de família, por exemplo, que são muito divergentes também, pessoas que pensam muito diferente de você. Cunhado, por exemplo. Cunhado normalmente pensa diferente, né? Sogra também, muitas vezes dá um problema. Como é que a gente lida com essa flexibilidade necessária, familiarmente falando? Ô, Fernanda, eu acho que família, a gente tem que amar apesar de, né? Assim, apesar dos defeitos, apesar das imperfeições. Isso inclui o cunhado e a sogra? É família também, né? Também é família. Doutor? Assim. É assim. Inclusive, não tem nem ex-cunhado, né? Se casar 5 vezes, você tem 5 sequências de cunhados, né? E sogras também, né? Não tem ex-sogra, não. Então, acho que a gente tem humildade de não julgar, né? Não apressar a julgar os outros. Em relação aos grupos de WhatsApp, tem uma coisa muito interessante, que é aquela coisa do arquivamento que eu descobri outro dia, que eu acho ótimo. Você arquiva o grupo e... silencia. Você arquiva, fica arquivado lá e você não fica vendo aquilo toda hora, só quando você quer que você olhe. Mas aí você não vai falar se vai na feijoada sábado ou não. Estamos todo mundo esperando lá. E doutor, vai ou não vai? De vez em quando você olha. E outra coisa que eu li outro dia que eu achei interessante também, não sei se foi do Milor Fernandes, que ele fala o seguinte, que o homem passa uma vida inteira tentando aprender coisas novas, tentando aprender novas informações, a ficar mais sabido, até que ele fica sábio, se der sorte, né, depois de uns 50 anos, e aprende que a melhor coisa que ele faz é ficar de boca fechada. Então assim, se puder, sempre que eu consigo, que eu vejo alguma coisa que me irrita no WhatsApp, e eu consigo não falar nada, eu consigo ficar quieto, não teclar, eu me parabenizo, eu falo, muito bem, você conseguiu ficar quieto, porque você ganhou uma ótima oportunidade de ficar quieto. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas sempre lembrando, né, que acho que hoje, quando a gente entende que a saúde mental e saúde física são uma coisa só, a gente perceber também a necessidade de cuidar da nossa saúde mental, procurar sempre, na medida do possível, né, um atendimento que caiba dentro daquilo que a gente precisa. A gente precisa fazer uma manutenção da nossa cabeça também, assim como a gente faz check-up, né, exames de sangue, como a gente faz tantas ações de cuidado para a nossa saúde física, saúde mental também precisa dessa atenção, e isso está ligado à flexibilidade emocional também, né, Fernando, doutor? você foi perfeito agora, é exatamente isso. A ferramenta que a gente tem para lidar com a diversidade é o nosso cérebro. Assim, se a gente adoece, se a gente tem um dissabor, se a gente tem um prejuízo financeiro, um prejuízo, uma decepção amorosa, a ferramenta é o nosso cérebro. Então, a gente tem que cuidar dessa ferramenta, a gente tem que afiar ela. Então, isso envolve cuidar da flexibilidade emocional, ter tempo para lazer. Né? A gente tem que ter equilíbrio na vida entre dever e lazer, senão a gente fica estressado. Não abusar de álcool, né? Não usar drogas, substâncias ilícitas, isso tudo atrapalha a saúde mental. Cultivar bons amigos, né? Sim, cultivar boas amizades, cultivar lazer de qualidade. Porque às vezes você está no seu tempo de lazer, a coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso tempo. Então as redes sociais, elas roubam o nosso tempo. A gente acha que elas não cobram da gente, mas elas cobram. Porque elas pegam o tempo da gente que a gente tem de mais precioso. Então a gente deve gastar menos tempo com o que não é importante e mais tempo com o que é importante, como relações de qualidade com nossos amigos, com nossa família. Até o sono, ela rouba o nosso sono, as redes sociais. Você vai dormir, antes de dormir, dá aquela olhadinha no telefone e fica ali, se bobear, fica 2 horas levantando o dedo para cima e para baixo ali, sendo que tem um spa maravilhoso dentro de você, que é o sono, que vai te revigorar, e a gente troca por isso, para ficar ali pensando coisa de outro, pensando, enfim, dando as nossas opiniões, né? É verdade. Realmente, a gente precisa pensar nisso quando a gente fala de flexibilidade emocional, né? Flexibilidade cognitiva, né? E cuidar assim, regularmente da nossa saúde mental, né, doutor? A gente tem que sempre tomar cuidado para as coisas não controlarem a gente, né? A gente tem que controlar as coisas. Então, as redes sociais, o celular é uma coisa, ele não pode mandar na gente. A gente tem que mandar nele. Se você está cansado, se não quer, você desliga, né? Deixa num canto, né? Que nem dinheiro. Dinheiro é uma coisa, dinheiro não pode mandar na gente. Você que tem que mandar nele, você não pode viver em função do dinheiro. Muito bem. Doutor Rodrigo Barreto Huguet, sempre uma alegria conversar com o senhor, doutor. Muito obrigado, foi ótima a conversa aí.
falamos de filme, falamos de Fernando de Noronha, falamos de família, de WhatsApp, e falamos uma coisa muito importante, que a gente precisa entender a opinião do outro, né? Não precisar conviver, entender que o mundo é grande, né? Que o mundo tem outras opiniões, né? Fernando, agradeço o convite. Bater bola com você é sempre um prazer. Como se estivesse jogando com o Nadal, sabe, é sempre de alto nível. Obrigado. O que? Gilberto, Nicão, né? Valeu, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Fica aí o nosso WhatsApp. Olha só, qual é? 997915990. Mande seu WhatsApp para a gente com dicas, sugestões. A gente está te esperando por aqui. Saúde!